Você sabe que precisa investir na previdência privada para garantir uma aposentadoria mais tranquila. Você sabe que a previdência privada tem inúmeros benefícios em relação à previdência social. Só que você está patinando na hora de contratar o seu plano ou até mesmo de analisar se o plano que você possui hoje de previdência faz sentido para os seus objetivos. Por isso, eu quero compartilhar aqui 3 erros que podem ou te prejudicar na escolha do seu futuro plano de previdência ou também te prejudicar na análise do seu plano atual. Eu sou o Vitor, especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Criei o canal Meus Juros Compostos para te ajudar a tomar decisões financeiras de forma mais inteligente. Se você entender de forma muito clara esses 3 erros que eu vou te passar aqui, você vai conseguir ou fugir de planos horríveis que estão sendo oferecidos para você, ou tomar uma decisão de uma vez por todas de sair do seu plano atual, se ele realmente for muito ruim. Por isso, não deixe de se inscrever no canal e de dar o like, porque esse vídeo vai quase que ser um tapa na cara para realmente abrir os seus olhos para você ter uma estratégia de previdência privada que seja assertiva. Eu quero que você tome as rédeas da sua previdência privada. O primeiro erro é investir apenas na previdência privada. Isso acontece com muita frequência, inclusive nas mentorias que eu faço individuais, os clientes chegam com a demanda de já querer investir na previdência privada. Até aí tudo bem, tudo ótimo, é muito importante ter sim essa visão. Só que essa visão ela é consequência de algumas questões que são as seguintes. Primeiro, as pessoas hoje entendem que a previdência privada funciona para aposentadoria. Segundo, algumas dessas pessoas que entendem são tão desorganizadas financeiramente que elas enxergam a previdência privada como o único meio de guardar dinheiro de forma obrigatória. Mas aí a gente entra num ponto muito delicado que é o seguinte: se você não tem uma reserva de emergência, se você não investe baseado em objetivos, se você não tem uma compreensão mínima de como funciona a previdência privada, você não deve contratar uma previdência privada. É verdade, você não deve contratar uma previdência privada. Isso ocorre pois você tem que começar o seu planejamento do início, do alicerce. Você tem que começar com uma reserva, definir os seus objetivos primeiro, entender quais são as suas vontades com o recurso e a previdência privada ser encaixada no meio disso tudo como um objetivo de longo prazo. A previdência privada tem uma série de regras que, se você jogar com essas regras debaixo do braço, você pode ser muito bem beneficiado. Se você não jogar com essas regras debaixo do braço, você vai ser mais prejudicado do que beneficiado. 2 exemplos muito claros. Primeiro, se você opta pela tabela regressiva na previdência privada, a partir de 10 anos você tem 10% de pagamento de imposto, o menor pagamento de imposto para um produto financeiro. Se você resgata antes do prazo, em 2, 3 anos, você paga uma alíquota muito mais alta do que qualquer produto financeiro. Por isso que você tem que ter os seus objetivos de curto prazo e médio prazo muito bem mapeado antes. Outro exemplo diz respeito à regra de carência de resgates da Previdência. Se você acredita que a Previdência tem que ser um dos primeiros investimentos a serem feitos, a Previdência tem uma carência para ser resgatada. Então, se você não respeitou a regra de utilizar os 10 anos a seu favor e resgatou com um prazo curto, você vai demorar, dependendo do caso, 60 dias para ver a cor desse dinheiro. E se você precisar do dinheiro para alguma urgência? E se você resgatou, por exemplo, um valor que é aquém, um valor abaixo do que seria o necessário, você precisa esperar 60 dias de novo para fazer um novo resgate. Então entenda que a Previdência é muito boa, é muito benéfica, mas você precisa dançar conforme a Previdência dança. Eu falei de mentoria e isso pode ter chamado a sua atenção. Eu tenho uma mentoria onde eu te ajudo a entender de forma global, ou seja, eu faço uma visão 360 da sua vida, montando uma estratégia de investimentos, de proteção, de previdência voltada para os seus objetivos. Se isso faz um certo sentido para você, é só clicar no link da descrição do vídeo que eu vou ter o maior prazer em conversar com você para a gente definir isso juntos. O segundo erro é começar investindo na previdência pelo seu bancão. Já pega a pipoca aí, porque esse assunto é polêmico e eu não vou passar pano para isso. Eu vou falar tudo que eu acredito e acho, baseado na minha experiência, para você poder tomar a decisão da melhor forma. Os bancos são os principais detratores da previdência privada nos últimos anos. Se você conhece alguém que tem preconceito com a previdência privada, tem trauma com a previdência privada, muito provavelmente isso foi causado por um produto ruim do seu banco. E esse produto não é ruim simplesmente por ter uma estratégia ruim. Se fosse ruim por ter uma estratégia ruim, até que iria até certo ponto, mas ele é ruim porque ele tem uma estratégia ruim e taxas cobradas acima da média do mercado. Os grandes bancos, como eles tinham o poder do dinheiro, hoje está diminuindo cada vez mais com as corretoras, eles achavam que eles podiam cobrar qualquer taxa. Então você investia numa previdência privada de renda fixa e pagava uma taxa como se fosse previdência privada que investia em ações. Tá errado isso. E sabe o que é o pior? Ainda tem vários produtos que são comercializados no mercado com taxas abusivas e totalmente fora do que é cobrado na média. E sabe qual que é a consequência disso? Toda a sua rentabilidade vai embora porque as taxas estão comendo ela. É simples, não precisa ser muito inteligente para fazer essa conta não. Por isso eu vou te dar 2 dicas bônus sobre a previdência de bancão que você pode utilizar aí a seu favor.
A primeira delas é você saber que a previdência é um investimento como qualquer outro. Por que eu estou dizendo isso? A previdência não existe somente dentro do seu bancão. Hoje a gente tem corretoras, que são basicamente plataformas abertas e que distribuem vários produtos de vários gestores, de vários emissores. Então hoje a gente tem uma pancada de produtos de previdência privada, excelentes produtos, de excelentes cabeças aí do mercado, que você pode utilizar a seu favor e que você pode, obviamente, investir dentro da sua corretora. Então não fique preso, não fique presa ao seu banco como única oportunidade de investimento. A segunda dica é, quando você for contratar uma previdência, anota essa regrinha que eu vou te passar. Fundos de previdência privada mais conservadores cobram uma taxa de administração em média entre 0 e 1% ao ano. Fundos de previdência privada que são moderados e ou arrojados cobram uma taxa de administração em média de 1 a 2% ao ano. O que eu quero dizer com isso? Se você vê no seu bancão, se você tem uma previdência ou conhece alguém que cobra aí 1,5% e essa previdência é de renda fixa, foge. 4 letrinhas, FOGE, foge, porque isso aí está totalmente fora do que o mercado cobra. Se você já investiu numa previdência privada ruim ou já te ofereceram uma previdência privada muito ruim, comenta aqui abaixo que eu quero entender a sua história, eu quero te ajudar nisso. O terceiro erro é muito banal, mas tem muita gente que faz, que é permanecer num plano muito ruim porque já está há muito tempo nele. Para com isso, a Previdência tem um negócio maravilhoso que se chama portabilidade. Você pode pegar esse plano que você tem, o dinheiro que está nesse plano, e mandar para outro fundo de previdência, ou na sua instituição, ou no seu próprio banco, se você quiser continuar, ou você pode pegar esse dinheiro e mandar para uma corretora, para um outro lugar. A portabilidade pode ser tanto interna, entre a mesma instituição, ou externa, entre instituições. Não tem por que você ficar aí choramingando e achando que vai melhorar se você já está há um bom tempo, obviamente, no produto, sendo que você tem a portabilidade a seu favor e não tem taxa nenhuma para poder migrar esse produto, não tem custo nenhum. Como eu falei, é claro que você precisa dar tempo ao tempo para poder entender se a estratégia está amadurecida ou não, ou se vale a pena ou não trocar. Você investe, por exemplo, numa previdência privada de renda fixa, entre 1 e 3 anos você já consegue ter uma boa base de dados e de análise para saber se o fundo está performando bem. Agora, se você investe numa previdência privada, como é um objetivo de longo prazo, em um produto de ações, aí você precisa pelo menos de 3 a 5 anos para ter uma boa base de dados e tomar sua decisão. Tem algo importante que eu preciso te falar. Os 3 erros conseguem te ajudar de forma muito simples, rápida e prática. Você, depois desse vídeo, consegue ter uma noção muito mais assertiva sobre como contratar um plano de previdência ideal para os seus objetivos, mas também sobre como analisar o plano atual caso você tenha. Só que existe um outro vídeo que complementa esse aprendizado e eu quero deixar de recomendação. Nesse vídeo eu te explico as diferenças entre um plano PGBL e um plano VGBL. Se você não souber diferenciar muito bem no ato da contratação, você pode perder muito dinheiro no longo prazo. E esse vídeo te mostra muito bem como fazer isso. Se o vídeo de hoje fez sentido para você, não deixa de se inscrever no canal e de dar o like, é muito importante para eu entender que eu estou produzindo cada vez mais um conteúdo relevante que agrega na sua vida financeira, que te faz pensar e que faz com que você tome decisões financeiras mais inteligentes.